Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje, aqui na TV Cultura Paulista e na Rádio Cultura AM de Araraquara, a rádio da cidade, a rádio dos campeões da bola e também a nossa sempre querida PRD4. Estamos começando nesta quinta-feira, dia 7 de junho, mais uma Janela Esportiva para falar muito de esporte aqui com a equipe dos campeões da bola. E tivemos uma quarta-feira com novidades na Ferroviária, hein? Quem que poderia imaginar isso? A coisa estava tranquila até demais, né? Aguardando-se, entre outras coisas, o retorno dos jogadores que estão momentaneamente de férias, que devem se reapresentar no dia 18. E aí, em cima dessa reapresentação, as novidades para o segundo semestre da Ferroviária, a nível da equipe principal, já visando a chamada Copa Paulista, que começa para ela, Ferroviária, no dia 8 de agosto, com o jogo em Campinas contra o Red Bull. Um grupo da Ferroviária na Copinha, extremamente complicado, eu não chegaria a chamá-lo de grupo da morte, mas de qualquer forma é um grupo bastante equilibrado e será difícil para todas as equipes. Mas ontem na Ferroviária, pela manhã, o Bruno Pivetti encaminhou o seu pedido de desligamento da Ferroviária. Ele recebeu um convite do Paulo Autuori e vai trabalhar no futebol europeu. Vai para a Bélgica e vai cuidar da vida dele. Naturalmente, falando sem cifras financeiras, nem há o que comentar muito, né? O que ele vai ganhar lá, a Ferroviária jamais poderia pagar aqui. Além, naturalmente, do impulso a nível profissional que a carreira dele vai ter. Então, essa foi a primeira notícia. A segunda aconteceu depois do almoço à tarde. Foi tudo bem planejado, né? A vinda do Roque Júnior à cidade, né, para a segunda vez em poucos dias, para acertar sua condição de diretor de futebol da Ferroviária, um cargo que até então não existia, só existia até a passagem do José Manuel Evaristo pela Ferroviária, né? O José Manuel foi embora, esse cargo deixou de existir e o Pedro Martins passou então a ocupar as funções de diretor executivo de futebol. O curioso disso tudo é que Roque Júnior, semanas atrás, esteve em Araraquara e visitou naturalmente a Ferroviária a convite do Pedro Martins. O próprio dirigente confirma isso. Só que naquela época o Pedro disse que era uma visita de cortesia, que o Roque Júnior havia sido convidado, etc. e tal, foi a argumentação do dirigente afiano. Agora ele vem para ser o diretor de futebol, o que abre uma perspectiva que para mim é boa, no sentido de que o projeto da Ferroviária possa se adequar a uma realidade um pouquinho diferente daquilo que os dirigentes pensaram. Esse ano de 2018 está sendo crítico para a Ferroviária, está sendo lamentável. O time quase caiu de novo, escapou na penúltima rodada do Paulistão e depois no Campeonato Brasileiro foi uma vergonha nacional, né? Um time que em 6 jogos não ganha um, perdeu 3, empatou 3, é sinal de que as coisas no projeto não estão caminhando bem. Mas isso eu entendo, eu não vejo isso como desastre, não. Acho que projeto existe para que ele seja, com o decorrer do tempo, adequado, né? É perfeitamente natural. Não deu certo isso, você imediatamente conserta, coloca a locomotiva na linha aí, para que ela possa caminhar com um pouco mais de tranquilidade. Então, de repente, pode se abrir uma perspectiva melhor para a Ferroviária, dependendo, é claro, de quem vai ser o técnico da Ferroviária. Porque o Roque Júnior, pelo menos até agora, vai ser diretor de futebol. Isso abre a perspectiva de que alguém da comissão técnica seja efetivado no cargo, ou então um técnico seja contratado. O Vica esteve aqui conosco na Janela Esportiva e quando ele foi indagado a respeito, ele pulou fora. Falou, não, eu torço muito pela Ferroviária, mas não há nenhuma perspectiva, pelo menos no momento, que eu venha a ser técnico da Ferroviária. Eu não sei se essa pergunta feita hoje ao Vica teria a mesma resposta. Só ele, efetivamente, pode
equacionar essa questão toda aí. Mas o que eu vejo de uma forma geral é que, de repente, se concluiu que se fala muito bonito, que os projetos são efetivamente alicerçados em palavras e frases maravilhosas, de muita tecnologia para abordar um futebol moderno, mas que na prática, pelo menos até agora para a Ferroviária, essas coisas não funcionaram. Os resultados do time comprovam tudo isso numa campanha marcada por números absolutamente negativos desde o início do ano. Então, é uma situação muito séria. Me parece que em 20 jogos, a Ferroviária só ganhou 3, somando o Campeonato Paulista, Torneio do Interior e Campeonato Brasileiro. Tudo isso precisa mudar. Se vai mudar com o Roque Júnior, o tempo vai dizer. Se vai mudar com o novo técnico, o tempo vai responder. Mas, de qualquer forma, voltando ao preâmbulo do comentário, a gente entende que foi uma quarta-feira de notícias para a Ferroviária. Para quem não tinha nada, ter 2 notícias importantes, o dia fechou no lucro. Meu caro Giovanni Peroni, um abraço. Um abraço, Zé Roberto, um abraço aos amigos dos campeões da bola. O meu destaque fica por conta da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, que deixou para trás a derrota contra os Estados Unidos e venceu a Rússia, fechando a sua série na Liga das Nações. Muito bem, Vaguinho Fiorini, eu estou curioso para ouvir a sua reação. Eu já estou vendo aqui do meu lado. Eu quero ouvir as suas primeiras palavras, meu caro Vaguinho Fiorini. Um abraço. Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva e, claro, meu destaque para o Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos o jogo clássico na Arena Corinthians e o torcedor do Santos, Zé, tá xingando o Gabigol. É mesmo, né? Nossa, ele perdeu um gol inacreditável. Inacreditável. O mais difícil era colocar aquela bola fora do gol e ele conseguiu. O Santos, pelo menos em chances de gols, esteve muito melhor que o Corinthians. E merecia a vitória se não fosse a má pontaria dos atacantes do Santos. Do Gabigol, do Bruno Henrique e também do garoto Rodrigo. O do Rodrigo eu tiro um pouco a responsabilidade dele, já que o Walter fez uma grande defesa. E o Palmeiras até que enfim jogou um grande futebol, Zé. Engoliu o Grêmio. E para quem não percebeu ainda, o Palmeiras mudou o seu jeito de jogar. Forçadamente, o Roger teve que mudar o time do Palmeiras, o seu sistema de jogo. Eu tinha falado aqui várias vezes, tem que mudar esse estilo de jogo. Mudou e o time conseguiu um bom segundo tempo diante do São Paulo e um grande jogo diante do Grêmio. Não foram as palavras que eu queria ouvir. É que vai perder muito tempo, não vou sacrificar o Betão e o Lecoq lá em cima para a gente rodar aquilo que você falou ontem aqui. Que o Grêmio era favorito? Não, você não falou isso. Você falou isso também. Mas você disse claramente aqui ontem, eu peço o testemunho dos amigos aqui, que o Palmeiras não ganhava o jogo. Sim. Isso é verdade. O Palmeiras não ganha hoje. E foi não só o melhor jogo do Palmeiras, para mim, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Para mim foi o melhor do campeonato. Um jogaço. Também e concordo. você falou que o Palmeiras já perdeu. O Palmeiras não ganha hoje de jeito nenhum e ganhou. Era isso que eu esperava você se redimir aqui. Não, e eu... Você enfiou a vialinha no saco aí e caiu fora. Não, Ai, Vaguinho, reage, Vaguinho. Não, eu estou reagindo, eu tô aqui né, tentando. Você está tentando. Estou tentando. Mas é o seguinte, Zé, eu também eu achava que o Palmeiras não ganhava, porque eu acho o Grêmio ainda, não tem nada a ver com a derrota de ontem. Eu acho ainda o Grêmio o melhor time do futebol brasileiro. Mas o Palmeiras fez um grande jogo ontem. Mas olha, o que eu estou dizendo que o Palmeiras mudou seu sistema de jogo foi forçadamente. O Borja está na seleção da Colômbia e o Keno se machucou. O que eu tinha dito aqui? Eu queria ver o Palmeiras jogando com 2 atacantes e um jogador a mais no meio-campo. E foi feito isso no segundo tempo diante do São Paulo, quando o Keno saiu machucado e entrou o Johan. O Johan compõe esse quarteto do meio-campo agora, embora ele esteja jogando ali mais do lado direito, mas ele é um jogador de meio-campo. Ele não é um atacante. Então fica o Felipe Melo, o Bruno Henrique, o Moisés e o Johan. E lá na frente o Dudu e o William. Dá uma sustentabilidade maior para a defesa, que ontem os 2 zagueiros do Palmeiras, Deus que me livre, aqueles zagueiros são ridículos, E eles jogaram bem, porque tem o meio-campo que reforça um pouco mais o sistema de defesa. Eu tenho uma explicação para isso. Tenho. Eles se reuniram lá em Porto Alegre, momentos antes do jogo.
O técnico Roger e todos os jogadores disseram o seguinte: olha, hoje nós vamos tapar a boca de um cara lá de Araraquara, de um palmeirense lá de Araraquara, que falou que a gente não vai ganhar, que a gente vai perder, que o Grêmio já ganhou, e vamos mostrar para esse tal de Wagner Antônio Fiorini. É isso mesmo. Wagner Antônio. Wagner Antônio. Que na realidade ele está errado. Ele entende muito de futebol, mas está errado. Mas foi um grande jogo, né, Wagner? E quem sabe, agora, voltando ao lado sério da questão, que o Roger, de repente, por paus e pedras aí, que caminhos que nem ele mesmo estava encontrando, ele pode ter achado a solução melhor para o futebol do Palmeiras. Agora, que foi um belo jogo, foi um belo jogo. Lá e cá. Foi muito bom o jogo. Na verdade, Zé, e a gente olhando assim, o Palmeiras, a gente fala que o Palmeiras gasta muito, e acho que o melhor jogador de ataque do Palmeiras não custou tão caro, que foi o William, né? O William é um grande jogador, né? Não, isso que estava no banco, coisa que a gente também não consegue entender. E é um grande profissional, porque ele, mesmo no banco de reserva e merecendo entrar, ele nunca chiou, nunca reclamou, nunca forçou a ser titular, ele foi ganhando o espaço dele dentro de campo. É o artilheiro do Palmeiras, marcou 2 gols. Artilheiro do campeonato, né? Juntamente com o Roger Guedes. Ele marcou 2 contra o São Paulo sábado e ontem marcou 2 belos gols. Foi uma grande vitória do Palmeiras, eu tenho que reconhecer que foi mesmo. Tá certo, muito bem. Vamos ilustrar esse bloco com os gols do Palmeiras na vitória 2-0 sobre o Grêmio. E o empate do Corinthians e Santos por 1-1, jogo em que o Santos saiu na frente e o Corinthians empatou depois. Não foi ao contrário. O Corinthians fez 1-0, o Santos empatou. Eu achei até que o resultado foi justo, embora o Santos tenha tido mais oportunidades. Mas vamos aos gols, ilustrando aqui esse bloco de informações gerais da nossa janela esportiva aqui na TV Cultura Paulista. Vamos lá. Esse aí é o jogo do Palmeiras e Grêmio, né, Zé? Esse é o lance do Palmeiras. E sai o passe do Dudu para o William, o chute de perna esquerda. É surpreendente, porque muita gente esperava que ele fosse parar a bola para dar um corte no zagueiro do Grêmio, quando ele bateu já de perna esquerda, surpreendendo até o goleiro Marcelo Groi, né? Certo. Aí era o primeiro gol do Palmeiras. Foi, como você disse, foi um grande jogo, porque o Palmeiras chutou 2 bolas na trave, o Grêmio chutou uma, né? O Jailson fazendo grandes defesas, enfim. Esse aí é o segundo gol, que o William estava adiantado, mas o próprio toque do zagueiro do Grêmio tira o impedimento dele. É verdade. E falhou feio o zagueiro, hein? Então ele saiu na cara do gol, tocou com muita categoria na saída do Marcelo Groi. Foi um grande resultado para o Palmeiras aí, dá uma confiança maior para o time. Tem 2 partidas depois da parada para a Copa, que é o Ceará domingo lá em Fortaleza, e depois o grande jogo diante do Flamengo no Allianz Parque. Muito bem, vamos mostrar os gols do empate do Corinthians contra o Santos, 1-1, e o Corinthians reclamando de um pênalti que teria ocorrido e que não foi marcado. E o Corinthians saiu na frente com o cruzamento do Rodriguinho, toque do Roger. O Roger saiu lá nos braços da torcida corintiana lá, né? Filtrando lá no meio. Engraçado, o jogador de futebol, ele sai, faz gol, né, Zé? E sai para lá e toma cartão amarelo. Ele sabe que vai tomar cartão amarelo, mas ele vai lá no meio, tira a camisa, enfim. Para o patrocinador, não estou falando que o Roger tirou, não. Mas geralmente o jogador tira a camisa e o patrocinador deve adorar isso aí, né? Esse aí foi um cruzamento na área, o Vitor Ferraz. Falha lamentável. Olha o tamanho do Vitor Ferraz para fazer o gol de cabeça, ele nem precisou sair do chão. Zé, sabe quem estava marcando ele? O Rodriguinho. Que é baixinho também. Mas o Rodriguinho não tem que marcar ninguém ali. Claro, é lógico. Era o sistema de defesa do Corinthians, né? Mas é falha do goleiro, porque bola na pequena área não tem discussão. Mas é do goleiro. Ali eu acho que não dava para ele sair não, Giovanni. A bola veio de lá do outro lado, Wagner. Mas eu acho que o Walter não teve culpa, não. Acho que ele esperava um cruzamento mais fechado. O cruzamento veio um pouco mais aberto, né? Você pode até falar dele na hora que a bola veio nele, que eu achei que ele estava dentro do gol, mas para sair ali, eu acho que não daria tempo de sair, não. Muito bem. Vamos então tocando a bola aqui. Os 4 melhores, os 6 melhores, os 4 piores, os jogos de hoje. Flamengo 20, Sport 18, Palmeiras... Bela campanha do Sport. Bela campanha do Sport. O Sport é o segundo com 18, terceiro Palmeiras 17, Cruzeiro 17, São Paulo 17, Grêmio 16. Está tudo embolado, hein? Lá embaixo, os 4 últimos, Atlético do Paraná tem 9, Bahia 8, Paraná 6 e Ceará 4. Hoje teremos Paraná e Bahia, jogo que mexe aí com a parte de baixo da tabela. Fluminense e Flamengo, grande jogo, Zé. Lá no Mané Garrincha, em Brasília, 60 mil ingressos ontem já vendidos para esse jogo. E 21 horas tem
América Mineiro e Atlético Mineiro, é o clássico de Minas, lá na Arena Independência. Muito bem, vamos falar do basquete da ABA Fundesporte, que jogou contra a Franca no Gigantão pelo Campeonato Paulista Sub-19 e perdeu. 74-54 é o Campeonato Paulista Juvenil Sub-19. Franca tem uma das melhores equipes do basquetebol paulista e brasileiro. E o time da ABA perdeu mais uma vez em casa, 74-54, 20 pontos de diferença. Vamos acompanhar esta matéria feita pelos campeões da bola para a nossa janela esportiva de hoje e também para a Rádio Cultura AM de Araraquara. Pelo Campeonato Paulista Sub-19 de basquetebol, ABA Fundesporte e SESI Franca Basquete se enfrentaram aqui no Gigantão. Um clássico do basquetebol paulista e brasileiro, hoje nas categorias de base. E você vai acompanhar tudo o que aconteceu de bom nesse duelo regional aqui na Janela Esportiva com os campeões da bola. Daniel, a expectativa aí para esse jogo desta noite aqui contra a ABA pelo Paulista? É sempre muito importante, né? Você está bem preparado para esse jogo. Eu acho que a nossa equipe vem crescendo, uma equipe com uma mescla muito boa de jogadores um pouco mais rodados, com alguns iniciantes. Vem fazendo uma competição muito boa até agora e a gente veio aqui em busca de mais uma vitória que nos deixaria ainda assim com a liderança da competição. É a grande meta inicial para a competição, levando em conta que a nossa estrutura nos leva que esse não é o primeiro objetivo, né? Nosso grande objetivo é a formação desses atletas, tentar revelar jogadores para a nossa equipe adulta. Então a cada jogo é uma oportunidade para que eles cresçam. Então é isso que é o mais importante para a gente. É lógico que com um bom trabalho as vitórias acontecem e consequentemente pode vir a disputa dos títulos. Mas é uma equipe boa, que já vem jogando junto há um bom tempo. Mas a gente sabe a dificuldade que é jogar aqui em Araraquara e vamos ter todo o cuidado possível para sair daqui com a vitória. Sempre um grande prazer poder reencontrar o Daniel, que além de um excelente profissional, uma pessoa extremamente do bem, onde eu pude aprender muito com ele, não só como técnico, mas também como pai, que ele me ensinou muita coisa. E com relação ao jogo de Franca, um jogo difícil, como eu já disse anteriormente, como uma das equipes fortes candidatas ao título, mas a gente está preparado e eu acredito que hoje a gente vai fazer um grande jogo em casa. Líder do Campeonato Paulista Juvenil de Basquetebol, o time francano veio para Araraquara para confirmar o seu favoritismo. Mas com uma boa postura defensiva no primeiro tempo, a ABA Fundesporte vinha se mantendo próxima do placar diante do SESI Franca no primeiro quarto. Mas a partir do segundo período, os visitantes começaram a provar no placar do Gigantão o porquê da liderança do campeonato e foram para o intervalo com uma vantagem de 9 pontos no marcador, 30-21. Na volta para o segundo tempo, a ABA tentava novamente entrar para o jogo diminuindo o placar. Mas nos contra-ataques, o time francano foi minando as chances da ABA no jogo, ampliando ainda mais o placar e fechando o confronto em 74-54. Léo, placar de 20 pontos no final, mas luta não faltou para a equipe de Araraquara no jogo. Como sempre, luta nunca falta pra gente, mas foi o que foi conversado, que a gente precisava escolher um pouco melhor no ataque. Infelizmente faltou essas escolhas, mas é isso, agora a gente tem treino para jogar sexta-feira, que vai ser um jogo difícil também. Sim, o time da Araraquara vem muito bem estruturado defensivamente, tirou nossas principais jogadas, estava muito bem estudado, mas com a defesa forte que a gente conseguiu imprimir a partir do segundo quarto, a gente conseguiu abrir uma vantagem e administrar. E com a vitória também você vai se mantendo na ponta do campeonato, que é importante para uma vantagem lá na frente. Com certeza. A primeira colocação garante os playoffs em casa
Isso é cada vitória que a gente está levando para fora de casa e em casa é muito importante no campeonato. Muito bem. O time da ABA Fundesporte volta a jogar amanhã, no final de semana, jogar fora de casa. Giovanni vai tentar equilibrar novamente a campanha que até agora, em casa principalmente, o time não vem conseguindo bons resultados. Uma equipe readequada, né? Um campeonato de alto nível, o campeonato sub-19 de São Paulo é muito bom. Um aprendizado, né? Um aprendizado para a garotada. O ano que vem, com certeza, os resultados serão bem diferentes. É muito importante você, nesse momento, tão somente visar uma maior coletividade da equipe diante desses jogos, tirar proveito, como eles acabaram de tentaram estruturar a defesa nessa partida, nesse jogo, mas a equipe de Franca tem uma superioridade, uma equipe muito forte e fez a diferença, principalmente com as falhas de marcação da própria equipe da ABA, né, Zé? Muito bem, eu gostaria até de alterar um pouquinho o roteiro aqui com o Lecoque e o Beto, já que esse assunto do Chamel é um assunto também diretamente ligado ao basquete, e o Chamel, na verdade, jogou em Araraquara pela equipe da Uniara, um grande jogador, hein? E outra aí, a frustração dele deve ter sido não conseguir, apesar de ter se naturalizado, procurado fazer tudo possível, Didio, para vestir a camisa da seleção brasileira, né? Porque ele é norte-americano. Embora esteja há muito tempo no Brasil, casado com uma brasileira, residia aqui em Araraquara até pouco tempo atrás. Mas o Chamel brilhou em todos os times que ele jogou e que joga, que hoje, no caso, é a equipe do Mogi, né, que disputou com o Paulistano a final do NBB. Né? Então, o Chamel joga em Mogi das Cruzes e foi flagrado no exame antidoping por ocasião da partida contra o Joinville, pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo aconteceu em fevereiro e só agora, né, estamos mostrando a imagem do Chamel aí no vídeo, só agora, Giovanni, é que a coisa estourou. E ontem a Liga Nacional de Basquete divulgou uma nota de caráter oficial dizendo que ela não tinha nenhuma responsabilidade com relação à punição do jogador, porque provavelmente surgiram muitos comentários, né? Porque o Chamel, jogando pela equipe de Mogi das Cruzes, participou dos jogos finais contra a equipe do Paulistano na decisão do Campeonato Brasileiro, do NBB, do Novo Basquete Brasil. Não vai ter assim uma repercussão maior a nível de parte jurídica, essa coisa toda com relação ao resultado de jogos, porque, na verdade, o Paulistano foi campeão, né? Mas se houvesse ocorrido o contrário, com o Mogi levantando a taça, Giovanni, esse problema do Chamel, com certeza nós teríamos discussões intensas se ele poderia ter sido ou não aproveitado. Porque, segundo aquilo que a Liga explicitou, a Liga não poderia suspender o jogador preventivamente. Quem deveria fazer isso era uma outra entidade que cuida dessa questão do doping junto ao Ministério do Esporte em Brasília. Isso não aconteceu. Tanto assim que a Liga, na nota, dá total apoio ao Mogi e dá total apoio ao Chamel, que vai agora, Giovanni, você pode até falar um pouquinho desse assunto, discutir mais isso com a contraprova, o exame B. O Chamel vai ter, se ainda não teve, todas as condições também de fazer a sua defesa, e parece que o problema foi uma pomada, né, que ele passou no cotovelo, no braço, e essa pomada foi o problema maior na hora do exame antidoping que ele fez por ocasião do jogo lá em fevereiro contra o Joinville, lá na cidade de Mogi das Cruzes, e foi pego no doping, portanto. A linha do processo de exame antidoping, ela passa primeiro para a identificação da composição química que provocou, né? Que provocou. Então, a substância que apareceu é betametazol. Isso está em qualquer medicamento de analgesia. Então, e como o próprio regulamento, não sei se é o regulamento ou se é alguma coisa que fala a respeito que é facultativo o afastamento do jogador ou não. Então a NBB preferiu não ter esse comportamento, afastá-lo. Ao contrário do futebol, onde o jogador pega no antidoping, ele já é imediatamente afastado. Justamente, para poder fazer o processo de análise. Por um outro lado, vale a pena lembrar que não é nenhum tipo de substância que potencializa o atleta a ser diferenciado de outros atletas. Então, neste caso,
O que poderia ter uma reivindicação, Zé, e você falou não somente apenas se tivesse ganhado o campeonato, mas o terceiro também poderia reivindicar, né? E querendo o vice-campeonato. Aí já ficaria mais difícil, né? Mas não é o caso. E porque automaticamente isso aconteceria se tivesse tido algum tipo de descumprimento. É o mesmo caso quando acontece na Olimpíada. Você se recorda que o Carl Lewis, ele perdeu para o Ben Johnson, e o Ben Johnson, por uma substância eritropoetina, landrolona, que são substâncias que potencializam o atleta. Então, eu vejo que está tudo normal, vai ter a contraprova, foi para uma reabilitação, dores musculares todos os atletas têm, então é justificado o uso dessa substância sim, mesmo que seja pela pomada. Muito bem. A gente vai daqui a pouquinho para o segundo bloco já, é apenas uma retificação e um detalhe. A retificação é na abertura no editorial do esporte, a gente falou que o Bruno Pivetti está indo para o futebol da Bélgica, na verdade está indo para o futebol da Bulgária. Vai trabalhar com o Paulo Autuori lá no futebol da Bulgária. Esse é um detalhe. O outro detalhe é o seguinte, está chegando o Dia dos Namorados, aproveite para passar na Liliantex Moda Feminina, ali na 9 de julho. A Liliantex tem os últimos lançamentos da moda feminina para você. Então, estou me dirigindo, inclusive, àquele que vai presentear a sua namorada, né? Presente para a sua namorada. Passe pela Liliantex, últimos lançamentos da moda, produtos de altíssima qualidade, você encontra na Liliantex. Então, o presente do Dia dos Namorados, especificamente para a sua namorada, para o seu namorado também, porque existem lá artigos masculinos também. A Liliantex vai ficar muito feliz em receber você e poder mostrar todas os produtos, né, a qualidade dos seus produtos, os últimos lançamentos da moda, para que você presenteie com muito amor, com muito carinho no Dia dos Namorados. Meus amigos aí de cima, podemos chamar o intervalo? Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho nesta janela esportiva da TV Cultura Paulista com os campeões da bola. O desafio de peso está no ar. A atenção toma conta de todas. Chegou a hora da malhação. Quais serão as surpresas e desafios que as nossas participantes enfrentarão desta vez? Torça junto com a gente. O Mexa-se Mulher reserva muitas emoções e muita diversão. O momento de emagrecer com saúde é agora. Mexa-se Mulher, toda terça-feira ao vivo às 2 da tarde, com representação às 10h30 da noite. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Liliantex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. A ABA completa 10 anos de projetos sociais. São mais de 500 crianças praticando basquetebol com acompanhamento nutricional e psicológico. E para continuar marcando estes pontos, a ABA precisa de você, empresário. Doe 3% do ICMS sem custo para a sua empresa. Informações 1634725505. Sua empresa é o apoio que faltava para estas crianças. Não fique rodando à toa pela cidade. Vá direto ao Alto Posto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, equipe treinada, além de produtos e serviços de altíssima qualidade, sempre se modernizando para oferecer o melhor. Visite a loja de conveniência, ampla, climatizada e totalmente reformulada. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara, 3337-3862. Alto Posto Vaz Filho. Qualidade é a nossa bandeira. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias.
Estamos de volta aqui na nossa janela esportiva de hoje, pela TV Cultura Paulista, pela Rádio Cultura AM. E vamos para o segundo bloco, no terceiro, as informações da Ferroviária. O Brasil vence a Rússia pelo vôlei feminino, 3-2, 15-25, 25-21, 25-20, 19-25 e 17-15. E com essa vitória, as nossas meninas se aproximam da fase final da Liga das Nações. Eu quero saber do Giovanni Peroni, com imagens do jogo, o que ele achou dessa vitória. Uma recuperação brasileira, que havíamos perdido para os Estados Unidos, é isso? Isso, nós perdemos para os Estados Unidos e hoje contra a Rússia foi um jogo em que os 3-2 sintetizou muitos erros ainda da seleção brasileira. O técnico José Roberto Guimarães comentou muito sobre isso. O Brasil, o ponto forte foi o bloqueio, mas porém ainda pecou muito em alguns erros, vários tipos de erros. Então o Zé Roberto vai ter muito trabalho ainda para acertar a equipe. Mesmo assim, a equipe mantém ainda a segunda colocação. Aliás, mantém a segunda colocação certinho. E a Tandara foi o grande destaque da equipe da seleção brasileira. Então foi uma vitória 3-2, uma vitória no jogo equilibrado, e o Brasil precisava desse resultado, porque já vinha de uma derrota, né? Tem próximo compromisso aí? Tem o próximo compromisso, vai jogar no dia 12, no solo italiano, e a rival será a Bélgica. Portanto, já é a próxima etapa da Liga das Nações. Muito bem. O Marquinhos, voltando rapidamente a falar de basquete, a gente mostrou aqui imagens da derrota da ABA Fundesporte para a Franca, mas o time volta a jogar amanhã pelo Campeonato Paulista, né? Isso sim, volta à quadra amanhã lá em Campinas contra a equipe da Hípica de Campinas, jogo marcado para as 18 horas lá no clube, né, na Sociedade Hípica de Campinas. A equipe da Hípica é a lanterna do campeonato, 8 jogos, 8 derrotas, é a hora de começar a alavancar essa campanha do time no Campeonato Paulista, depois aí dessa caminhada aí contra os 3 favoritos ao título, né? Paulistano, na verdade 4, né? Paulistano, Pinheiros, Bauru e Franca. Foram os 4 últimos confrontos da ABA aí. Pegou todos praticamente de uma vez aí. O osso duro, na verdade, quer dizer, os times acreditados a levarem o título já passaram. Agora a ABA tem que pontuar contra os times ali do meio da tabela. Muito bem. E o futsal da Uniara Fundesporte? Futsal da Uniara Fundesporte, depois do belo empate lá em Campinas contra o Pulo do Gato, volta à quadra no dia 16, sábado da outra semana, 19h30, no Gigantão, contra a equipe da FIB de Bauru. E chegou uma pergunta aqui de um telespectador, Zé, do Thiago, perguntando: Dorival Júnior foi contratado pelo Corinthians? A gente acabou de falar com o Códor e com o Juninho, que trabalham mais diretamente com o futebol, com a carreira do Júnior. Proposta oficial para o Júnior que ele recebeu até o momento foi do Vasco da Gama e do Bahia. De outro clube até agora. E ele pulou fora. E ele pulou fora, corretamente. E o único contrato que ele tem em vigência nesse momento por 45 dias é com o Sport TV para a Copa do Mundo, Zé. Muito bem, deve ter sido um bom contrato. Sim, um bom contrato. O Sport TV para comentar a Copa do Mundo. Bem, falando de Copa do Mundo, né, temos aqui o material da seleção brasileira. Vaguinho, nesse domingo, 11 horas da manhã, a seleção lá em Viena enfrenta a seleção da Áustria, né? E vai ser o último amistoso antes do início efetivo da participação brasileira no Campeonato Mundial de Futebol contra a Suíça. Exatamente. A estreia, né, claro. Estamos a 10 dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Esse é o último amistoso e ontem, Zé, a atenção total da Comissão Técnica do Brasil para o Renato Augusto. Ele foi a campo, mas fez apenas trabalhos físicos. E Zé, ontem acompanhando uma emissora de rádio, não é simples cortar o jogador, não. Depois de convocado, ele tem que acusar uma contusão, senão ele não pode ser cortado. É uma determinação da FIFA. Então, o Renato Augusto será submetido a todos os exames e bem forçado no treino para que, se ele sentir uma contusão, ser constatada essa contusão, aí sim ele pode ser cortado. Não é cortar assim do jeito que ele não está bem e vai ser cortado. Não é assim, não. Trocando em miúdos, Vaguinho, não se pode simular absolutamente nada, né? De jeito nenhum. Não pode ter simulação. Tem uma notícia mais atualizada, Vaguinho. Esse é o Renato Augusto. Sim. Está treinando, está se deslocando, está fazendo todo o trabalho certinho. O Renato Augusto estava sentindo dores no joelho, mas ontem o desempenho dele foi muito bom nesse treinamento, então ele respondeu à altura. No trabalho físico pela manhã também. Portanto, eu acho que cai um pouquinho aí as chances dele ser cortado da seleção brasileira. Porque aí a gente percebe, Vaguinho, Marquinhos e
e Tá bem, Giovani, que pelas imagens aí, ele está sendo exigido mesmo, bastante, né? Exatamente. E tem que ser assim mesmo. O teste tem que ser nesse aspecto, tem que ser na pior condição e na pior situação. Você pode ver que quando segura com aquele elástico, é porque força o deslocamento do atleta. Ele tem que aplicar mais força para se deslocar. Então é um teste mesmo para ver se ele tem essa resistência e se ele já está apto para poder ficar à disposição do técnico Tite. Eu pergunto de novo para o Vaguinho, já fiz essa pergunta antes e reitero a questão agora. Você acredita que o Tite comece domingo com o mesmo time ou com o time que na cabeça dele deve começar a Copa? Pode ser, Zé. Eu acredito que o Neymar saia jogando, então eu acho que vai o time da Copa do Mundo. Claro que sem o Renato Augusto. Se ele tiver durante a semana de treinamentos apto para jogar e 100%, eu acho que na estreia o Renato Augusto entra no time. A gente quer lembrar para os nossos amigos telespectadores, ouvintes da Rádio Cultura também, que estamos preparando uma programação especial durante a Copa do Mundo lá da Rússia. Teremos, a partir da próxima quarta-feira da semana que vem, a véspera da abertura festiva da Copa em Moscou, nós teremos uma programação esportiva totalmente voltada para a Copa do Mundo. Inclusive com estúdio diferenciado, uma participação de convidados e matérias especiais, enfim. Estamos preparando aí com muito carinho, com muita atenção, os campeões da bola, com toda a equipe de produção. Nós estaremos colocando no ar, a partir da próxima quarta-feira, uma programação, toda ela voltada, inclusive com prêmios, com brindes, com participação dos nossos telespectadores. Enfim, é um programa especial voltado para a participação brasileira, na Copa do Mundo, é claro, e também, de forma geral, ampliada, extensa, a Copa do Mundo da Rússia, que começa na próxima quinta-feira com o joguinho Macatref, hein, Vaguinho? Rússia e Arábia Saudita. Zé, meio-dia. Vai dar uma audiência, hein, rapaz? Tem muita gente querendo saber o horário para não ligar a televisão, né, Zé? Rússia e Arábia Saudita é de doer, hein, Zé? Na verdade, a gente não sabe bem explicar aqui os conceitos, né, pelos quais se define um jogo desse, né? Uma Copa, eu entendo que deveria ser aberta com jogos de maior expressão, né? Com certeza. Eu sou favorável, como era antes, Zé. O último campeão faz a abertura da Copa do Mundo. Então teríamos a Alemanha aí para abrir a Copa do Mundo, né? Seria legal. A Rússia tem uma das seleções mais fracas dos últimos tempos da seleção russa em Copa do Mundo, e a Arábia Saudita vai para passear, né, Zé? Não vai conseguir nem passar para a segunda fase. Agora, no segundo dia, nós teremos um jogão, hein, Zé? Portugal e Espanha. Então, de repente, esse poderia ser o jogo de abertura da Copa. Esse vai ser o grande jogo de abertura, né? Deve ser, vai ser, com certeza será, né? Com os craques desfilando em campo. Muito bem, vamos para o intervalo e a gente volta então com o bloco da Ferroviária, aqui na nossa janela esportiva de hoje, com os campeões da bola, né? Roque Júnior, enfim, todo dia a dia da Ferroviária com os campeões da bola. A gente retorna em instantes. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Linentex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. É saboroso, inigualável, delicioso, a qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats 100% natural. Suco Prats é da fruta para o copo. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações.
Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando você ao mundo. Conectando Tex, é a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Boletim da Ferroviária. Apoio cultural. Dor muscular? Não sofra com isso. Use Doutor Esporte e adeus dor muscular. Doutor Esporte. À venda na rede de farmácias Droga Vem. Despachante Araraquara. Sinônimo de rapidez e eficiência. Sempre com o melhor serviço. Alameda Rogério Pinto Ferraz, Vila Ferroviária. Perto do estádio da Fonte Luminosa. Problemas elétricos em sua casa ou empresa? A UER está ao seu lado para resolver. UER Elétrica, Montagem, Automação e Instrumentação. Em Américo Brasiliense. Ligue 3986-9078. Problemas elétricos? A UER resolve. Casa do Crédito. Soluções de crédito para cada momento de sua vida. Casa do Crédito. Especialista em crédito consignado. Rua São Bento, 990 no centro. Telefones 3332-7218 e 3332-3186. E vamos então para o bloco final da nossa janela esportiva de hoje. O assunto passa a ser ferroviária. Ontem um dia de novidades na ferroviária, aquela calmaria, né, que tomava conta da Fonte, de repente foi agitada, se não totalmente, pelo menos em boa parte, né? E a primeira notícia veio com a contratação, o acerto da diretoria da Ferroviária com o Roque Júnior. Ex-jogador de futebol, jogou pelo Palmeiras, várias outras equipes, esteve na seleção brasileira de futebol campeã do mundo, quando o Filipão era técnico da seleção. Na própria Copa do Mundo de 14, ele trabalhou também na comissão técnica, sim, que era comandada pelo Luiz Felipe Scolari. Então, e já havia passado, porque treinou recentemente o Ituano, treinou 15 em Piracicaba algum tempo atrás. E o Roque Júnior, algumas semanas passadas, esteve em Araraquara. E na ocasião se justificou perfeitamente a presença dele com uma visita de cordialidade. Ontem a coisa mudou, né? Mudou completamente. E o Roque Júnior foi anunciado, embora o anúncio oficial seja feito amanhã, na coletiva, lá na Fonte Luminosa. Na verdade, o Roque Júnior, que estamos mostrando aí nas fotos, é o novo diretor de futebol da Ferroviária. Tem alguma dúvida sobre isso, Marcos Cocchini? Um abraço. Um abraço, Zé. Olha, Zé, depois do que foi dito pelo Pedro no último dia 16, né, de maio, ontem a confirmação da vinda do Roque Júnior para comandar o futebol profissional da Ferroviária. Uma função que a Ferroviária não tinha desde a saída do Zé Manuel. Que o Pedro ficou com essas duas funções, né, de diretor executivo e futebol. Agora o Pedro, momentaneamente, até que se prove o contrário, fica como diretor executivo e o Roque Júnior assume a direção de futebol profissional da Ferroviária. Na verdade, a primeira... Vamos ver até quando vai isso aí, tomara que tenha um sucesso no trabalho aqui na frente da Ferroviária. Em 2013 ele assumiu o Paraná Clube, depois ele deixou o Paraná Clube para assumir aí o cargo na seleção de 2014 e depois disso assumiu o cargo de treinador no 15 Piracicaba e no Ituano em 2017. Muito bem, essas passagens? Em 2015 no 15 Piracicaba, 6 jogos, 1 vitória. E no Ituano, 2017, 15 jogos, 6 vitórias, ou 5 vitórias, Giovanni? Só me corrija. No Ituano foi 15 jogos e 5 vitórias. E em 2017 ele conquistou o título do torneio do interior com o Ituano. O troféu do interior que a Ferroviária disputou nos 2 anos aí do Paulistão. Foi naquele ano que a Ferroviária ganhou lá, né? Isso, foi aquele ano que a Ferroviária venceu lá. Em Itu, mas não conquistou o título. Isso, foi aquele mesmo ano. Agora, eu quero trazer um trechinho da entrevista do diretor executivo da Ferroviária, Pedro Martins, em maio passado. É por isso que é bom ter arquivo, né? Houve uma coletiva e, entre as perguntas feitas, acho que até o Marquinhos que formulou a pergunta, lá na sala de imprensa e rádio Dorival Marcondes Machado, eu pedi o que tinha significado, na verdade, qual era o efeito, né, verdadeiro da visita do Roque Júnior, porque coincidiu a visita dele com a saída do técnico Paulo César de Oliveira. E até o Pedrinho, de certa forma, aborda esse assunto na resposta que ele deu. Então, a gente tem a pergunta formulada, o que o Roque Júnior veio fazer aqui, enfim, por que ele passou pela Ferroviária e conversou com dirigentes da Ferroviária. A resposta do Pedro Martins, diretor executivo, foi essa que a gente coloca agora no vídeo.
O Roque Júnior foi um convite meu para que ele viesse conhecer a estrutura da Ferroviária, para que ele viesse conhecer um pouco a nossa forma de trabalho. A gente já tinha uma relação anterior e isso acabou culminando, essa visita acabou acontecendo ao mesmo tempo com a saída do comando técnico, mas essa visita do Roque Júnior já estava marcada há 2 semanas. Muito bem, em debate o assunto, começa com você, Vaguinho Fiorini, Roque Júnior, diretor de futebol da Ferroviária. Bom nome, Zé, mas eu acho que isso aí já estava acertado desde a primeira visita dele aqui, viu, Zé? É apenas anunciado agora. Mas eu vejo como um bom nome, sim, pelo menos, como eu disse ontem na Rádio Cultura, Zé, pelo menos em termos de marketing, foi uma jogada sensacional da Ferroviária. Mas tomara que ele abrace isso mesmo e consiga fazer um grande trabalho à frente da Ferroviária. Condições e competência ele tem, Zé. Vamos aguardar, né? O lastro que chega também não me permite ter esse entusiasmo que você tem, que foi uma jogada maravilhosa, tá? Eu não acredito dessa forma, eu vejo até com uma certa resistência. Em todo caso, como eu já disse ontem, disse hoje, vou repetir, eu vejo que é uma mudança de rumo do projeto. Aí eu entendo que é legal. O que não dá certo, você tem que mexer, você tem que alterar. E o que vem acontecendo na Ferroviária no ano de 2018 até agora é que poucas coisas estão dando certo, né? Se pegarmos o Campeonato Paulista, foi uma classificação com as calças na mão, como sempre, como ocorreu nos anos anteriores, né? Em 2016, 2017, a única diferença é que esse ano escapamos na penúltima rodada. Jogamos em Campinas para cumprimento de tabela no jogo de compadre com a Ponte Preta. Foi menos sofrido, né? Não, sofrido foi, mas eu até concordo, né? Não foi a campanha que se esperava. Sim. Não tem como a gente passar a borracha nisso. Se esperava tanta coisa do Campeonato Brasileiro e foi uma vergonha. Essa é de doer. Toda hora que a gente lembra desse bendito campeonato da Série D é de derramar lágrimas, né? Foi uma campanha vergonhosa. Então, tudo isso motiva, Vaguinho, que se mude os rumos do projeto. Isso é perfeitamente natural em qualquer setor da vida, até na sua vida pessoal, familiar. Tem hora que você tem que reciclar tudo, fazer um balanço e ver se o caminho é aquele ou você tem que mudar. Então eu vejo isso, sinceramente, com o Roque Júnior, que é um cara do futebol, que é um jogador, foi um bom jogador de futebol, como jogador ele tem realmente uma retrospectiva muito boa. Como diretor, nem tanto, mas vamos aguardar. Eu acho que é muito cedo para julgar também. Mas eu vejo, no contexto geral, a parte positiva dessa mudança. Alguém para fazer o meio de campo da diretoria com a Ferroviária. Se era o PC que tinha que fazer isso, eu não sei se deu resultado. Parece que não, porque a campanha está aí para mostrar isso. Agora, o Roque Júnior é um boleiro. O PC também foi, jogou futebol. Não vamos discutir, fazer parâmetros entre uma coisa e outra. Só que o Roque está mais ligado ao futebol, diretamente ligado ao futebol, com passagem na seleção brasileira, a gente não tem como negar isso. Então ninguém está querendo queimar antes, absolutamente. O trabalho é que vai dizer se deu certo ou não deu certo. Agora, outro lado positivo é que ele ficando com o departamento de futebol profissional, se contrata um técnico, né? Claro. E aí eu acho que é um passo positivo. Porque, por exemplo, se o Bruno Pivetti, que foi embora, permanecesse e não desse certo, ou essa proposta que ele recebeu da Bulgária chegasse, por exemplo, no meio da Copa Paulista, o prejuízo seria maior. Porque aí teria que se trocar o técnico durante o campeonato, durante o torneio, isso causaria muitos problemas para a Ferroviária com relação ao futuro. Então, se tem que mudar, que se mude agora, que estamos aí praticamente há 2 meses da Copa Paulista, e dê a quem assumiu o cargo, naturalmente, o tempo mais do que necessário de que ele comande o time. Olha, Zé, e você falou de mudança, né, de rumo aí da Ferroviária. Até agora, entre Campeonato Paulista, Troféu do Interior e Campeonato Brasileiro, 21 jogos, 3 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Não, terrível, terrível. Campeonato, a temporada para a Ferroviária até agora é lamentável. E das 3 vitórias, uma num jogo que não valia absolutamente nada contra o Red Bull, Zé. Para você ver. Então, essa é a colocação que tem que ser feita, né? Porque contratar um técnico vai ou não vai, Marquinhos? Olha, Zé, a gente vai saber amanhã, né? Mas a informação que a gente tem é que um técnico teria sido oferecido o nome dele para a diretoria da Ferroviária, que é o Sérgio Baresi,
que revelou vários talentos aí no futebol da base do São Paulo Futebol Clube. Rodou outras equipes no futebol profissional, Santo André, também a equipe do Paulista de Jundiaí, na época do Paulista de Jundiaí, na primeira divisão ainda. E um outro nome que ontem a gente questionou ele, o Vica, sobre a situação dele de ter uma possível proposta da Ferroviária para ele, ou de uma possibilidade dele assumir a Ferroviária. A resposta dele ontem foi a seguinte: quem sabe? Quer dizer, totalmente diferente do que ele disse aqui mesmo na mesa, né? É porque o Vica é um nome que está sempre em evidência, né? Quando a Ferroviária muda de técnico, o nome do Vica sempre aparece, né? E ele está aqui, quer dizer, sempre esteve aqui, residindo aqui, é isso que eu quero dizer. Mas dirigindo equipes fora, até fora do estado de São Paulo. Aliás, foi lá, no Asa, no Nordeste, em que o Vica se destacou muito mais. Embora ele tenha salvado o 15 de Piracicaba do rebaixamento, né? Sim, do ano passado, da Série 2 para a Série 3. Da Série 2 para a Série 3, aí acabou o campeonato, ele foi embora. E no Botafogo também não deixou de fazer um bom trabalho. Isso aí, fez uma boa campanha, chegou lá com o Botafogo já literalmente pegando fogo, né? Mas não conseguiu classificar o time para a segunda fase. Ontem a gente estava vendo as redes sociais e dois nomes que a torcida vem comentando nas redes sociais. Um deles é o Vica e o outro, que é um sonho antigo da torcida da Ferroviária, é o Paulo Roberto Santos, que é o técnico do São Bento de Sorocaba. Está no outro estágio, né? Esse aí não... O Paulo Roberto está bem no São Bento, está fazendo... É um técnico excepcional. Os resultados mostram isso, mas está num patamar muito acima, nem sempre aquilo que o torcedor quer, o clube pode pagar. Exato. É o caso da Ferroviária. Mas tem uma outra matéria que a gente precisa colocar aqui para ilustrar. A gente falou do Bruno Pivetti, que dirigiu o time em 2 ocasiões, né? Empatou com o Cianorte aqui, perdeu lá em Novo Hamburgo. Era para ser efetivado, pelo menos as notícias davam conta disso, e seria efetivado como técnico, pelo menos agora para a Copa Paulista. Mas apareceu essa proposta da Bulgária, e parece, Marcos Chiochini, que é uma proposta financeiramente irrecusável, além do que a gente tem que entender que para ele, profissionalmente, vai ser um passo muito importante trabalhar no futebol do exterior. Esse trabalhar na Europa, querendo ou não, é um pouco distante, né? Até mesmo fora, né, de qualquer tipo de divulgação, futebol da Bulgária, mas financeiramente vai ser bom para o Bruno, acreditamos que sim, né, para ele ter deixado a Ferroviária para ficar como assistente do Paulo Autuori. Boa sorte a ele, e a Ferroviária tem a sorte em contratar um profissional competente para assumir o cargo. Pois é, e esse time da Bulgária aí, onde estão agora o Paulo Autuori e o Bruno Pivetti, o Ludogorets, ele participa com frequência da Liga dos Campeões da Europa. Então, é um time assim, não é um time que passa de fase, mas ele sempre está ali junto com as grandes forças do futebol da Europa. O que significa que deve ser uma força respeitável dentro do campeonato búlgaro, com né? Certeza. Isso, com certeza, para um técnico e para um assistente técnico, é uma projeção significativa no currículo, né? Não tem dúvida. É porque se analisa, claro, nós temos 2 perspectivas quando isso acontece. A perspectiva financeira, que ninguém pode abrir mão. Então tem muita gente que questiona, por que vai jogar na China? Vai jogar na China. Hoje a China é o país que mais cresce no mundo. Qualquer coisa que você pega no Brasil hoje é made in China. Tá desse ou não? Sim. Qualquer coisa. Agora, investimento de trilhões na área energética do país. Negócio de louco. Então, a China se ganha o dinheiro. O cara vai para lá, fica 2 anos, volta milionário. Eu não estou fazendo comparação da China com a Bulgária, mas o futebol búlgaro ainda é muito mais efetivo, né? Parece muito mais do que o futebol chinês. Então tem que aproveitar essa oportunidade, né? Tem que dar um lastro financeiro para si e para a família. E depois, Giovanni, essa questão que aqui você se referiu. Para ele, primeiro porque ele está trabalhando com um cara que ele conhece muito, que é o Paulo Autuori, que é um bom treinador, já fez muito sucesso lá fora, inclusive. Então ele não é uma aventura, muito pelo contrário. É uma missão que tudo indica seja muito segura para ele, financeiramente, e também no currículo vai agregar muita coisa às condições profissionais do Bruno. Pois é. Ô Zé, a gente deseja toda sorte ao Bruno Pivetti, que fez uma escolha excelente em participar aí de um campeonato de alto rendimento como é esse, alto nível. A gente estava aqui na discussão aqui na questão do Roque Júnior. É importante que se diga que o Roque Júnior, em todos os cargos que ele passou, ele não teve sequer 1 ano de experiência. Você está querendo dizer que não ficou muito tempo? Não ficou muito tempo. Então, o Roque Júnior tem portas abertas por ter sido um jogador tetracampeão mundial, excelente jogador, Palmeiras, mas como analista da seleção, ele ficou pouco tempo. Depois, como diretor de futebol do Paraná, para se ter uma ideia, ele ficou quase 3 meses.
E depois no Ituano também mais 3 meses como técnico e no 15 de Piracicaba também 4, 5 meses. Então há que se ter o entendimento de que Roque Júnior vai ter que mostrar trabalhar serviço. E vai ter que mostrar serviço. Agora, um detalhe interessante atrás disso tudo, né, que a gente não sabe muito bem, talvez nem venha saber, mas a vinda do Roque Júnior, além do Roque Júnior em si, do trabalho dele que ele vai prestar, pode atrás disso significar outras coisas. Parceria. Jogadores que poderão vir, condição financeira melhor para a Ferroviária, parceria, patrocínios, por tem isso, tudo isso. Por isso que eu falei desse marketing, Zé. O Roque Júnior é um nome forte. Não há dúvida. Porque quem trabalha... O que precisa ser diferenciado, Vaguinho, é o passado dele como jogador. Como técnico, como analista e agora como diretor. É isso que a gente tem que analisar. Nem todo bom jogador pode ser um bom dirigente, nem todo comentarista é um bom narrador, nem todo bom narrador é um comentarista, e vai por aí afora. É isso que a gente vai ver com o passar dos tempos aqui. Eu já vejo um pouquinho adiante, eu acho que, na verdade, há outros propósitos aí que possam perfeitamente englobar patrocínio, recursos financeiros, que são exatamente soluções para os problemas da Ferroviária, que curte aí uma dureza fora do comum, e a gente sabe que isso abate muito dos projetos da Ferroviária para o futuro. Com certeza. Tá, ok? Vem no final do programa, a gente quer enviar um abraço ao Celso Henrique, da CFC Educar, que está aqui conosco, né? Inclusive vai voltar aqui para participar ao vivo conosco, ele está aqui assistindo o programa e nos honrando muito com a sua presença. Muito obrigado, viu, Celso? Você será sempre bem-vindo aqui na Casa dos Campeões da Bola, na TV Cultura Paulista. Estamos agendando aí o seu retorno para bater um papo ao vivo conosco aqui e falar do seu trabalho, que a gente sabe que é muito bem feito, é altamente profissional. Seja sempre bem-vindo. Estamos finalizando o programa. Alguém tem um destaque de 5 segundos? 4, 3, 2, 1. Acabou. Eu queria mandar um abraço para o Luiz da Hidrocom. Tivemos lá ontem, Zé, um grande abração para ele, que é parceiro dos Campeões da Bola. Inclusive o Luiz está aí com as imagens aí lá da Agora não da vai Hidrocom. dar, né? Talvez não dê, mas tudo bem. De qualquer forma, a gente mostra no próximo programa, porque já estamos estourando o tempo aí. Vamos embora, a gente volta amanhã às 11 da manhã na Janela Esportiva, aqui na TV Cultura Paulista e também na Rádio Cultura AM. Não sei se pode mostrar no finalzinho quando os caracteres subirem. Um abraço, gente, até amanhã. Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo.